Bom, o MXRF11 ainda é um fundo imobiliário muito interessante em 2024. E essa verificação eu fiz agora, no mês de maio. Bem recente. Eu pesquisei por fundos imobiliários que entregaram os maiores rendimentos dos últimos 12 meses, contudo, fundos imobiliários que tenham qualidade. Não poderia ser utilizado apenas o critério do rendimento. Então tem que ser um bom rendimento, mas tem que ter outras qualidades também. E o MXRF11 entrou nessa lista. De fundos imobiliários com maior rendimento dos últimos 12 meses e com qualidade acima da média. Já já eu vou te mostrar por quê, inclusive vou te mostrar outros fundos imobiliários interessantes também agora, no mês de maio. Primeiro, preciso te dizer por que eu invisto em fundos imobiliários e continuo considerando um ótimo investimento. Primeiro, porque é uma maneira de você investir no mercado imobiliário no Brasil. E o segundo motivo também muito importante, para ter uma renda mensal, todo mês. Olha, eu recebi no mês de abril, o mês que acabou de passar, R$ 3.580, 3,58 mil, R$ 3.580 entre rendimento e dividendos. Porque eu invisto em ações de empresas brasileiras e também invisto em fundos imobiliários. E olha só quanto que eu recebi só de fundos imobiliários. Se eu filtrar aqui por tipo de ativo e colocar só fundos imobiliários, vai aparecer aqui o valor, R$ 2.370 só de rendimento de fundos imobiliários. No mês de março foi 2.180 e no mês de abril 2.370. Mês de maio está no comecinho, ainda não recebi nada. Mas com certeza daqui a pouco começa a cair dinheirinho na minha conta. Terça-feira, quarta, depois na outra semana, segunda, quinta, de forma que está sempre caindo dinheiro na minha conta e nunca dá duro. Quais os critérios que eu utilizo para escolher bons fundos imobiliários? Como eu falei, um fundo imobiliário que entrega um bom rendimento é interessante. Quanto maior o rendimento, melhor, não é verdade? Mas, além disso, ele tem que ter outras qualidades para me motivar a comprar. Essas métricas e qualidades são conhecidas por vários investidores, não tem segredo. Uma delas é o P sobre VP. É a relação entre o preço do ativo e o valor patrimonial dele. Essa relação pode indicar se um fundo imobiliário está sendo negociado no preço justo, se está barato ou se está muito caro. Então, esse tipo de informação é importante para mim. Eu não quero comprar um fundo imobiliário muito caro. Aceito pagar, sim, um preço justo sobre ele. Então, essa informação é importante. Um outro critério utilizado para encontrar fundos imobiliários bons pagadores de rendimentos é o dividend yield entregue nos últimos 12 meses, e não o do mês passado, não o de 3 meses atrás, mas um intervalo maior, de 12 meses, para a gente verificar ali a consistência no pagamento de rendimentos. Então, se tem um bom pagamento de rendimento verificado nos últimos 12 meses, está aprovado. Um outro fator também importantíssimo, a liquidez do fundo imobiliário. A liquidez é o quanto é ele negociado todos os dias. Quantas pessoas compram esse fundo imobiliário? Quantas pessoas vendem esse fundo imobiliário? Um número alto de liquidez é importante para toda vez que você quiser comprar um fundo imobiliário, você consegue comprar com facilidade, e o mesmo acontece quando você quiser vender. Se você pretender vender suas cotas de fundos imobiliários, todas elas, seja por qual for o motivo, você consegue vender rapidamente. Entrou no site da tua corretora ou pelo aplicativo, mandou vender, vendeu tudo muito rapidamente. Questão de minutos, aquele dinheiro está na tua conta. Então a liquidez é importante. A liquidez também impede que você pague um preço mais caro pelo teu fundo imobiliário, porque quando a diferença entre as pessoas que querem comprar e as pessoas que querem vender é muito grande, isso pode afetar no preço, no spread pago ao comprar uma cota de um fundo imobiliário. Então a liquidez é importante até para você comprar um fundo imobiliário no preço justo. Outra informação relevante também é o número de cotistas. O número de cotista mostra em certa medida o quanto é interessante aquele fundo imobiliário, e também tem um outro ponto também bastante interessante. Quando um fundo imobiliário tem um número de cotistas muito grande, obviamente ele é acompanhado por muitas pessoas, então a pressão sobre o gestor é maior. E por último e não menos importante, a diversificação desse fundo imobiliário. Quais os ativos ele investe? É um fundo imobiliário de tijolo? Quais são os ativos? É um fundo imobiliário de papel? Qual é a qualidade desses credores? São muitos? São vários? Então a diversificação que tem dentro de um fundo imobiliário também é um fator importante. Bom, nessa pesquisa que fiz agora no mês de maio, encontrei 10 fundos imobiliários que entregam um bom rendimento e têm qualidade. Qualidades como essa que acabei de falar. Bom, eu estou aqui no site do Investidor 10 e vou mostrar detalhes de cada um dos fundos imobiliários. O primeiro é o Habit 11. O preço de uma cota é meio salgadinho, R$ 89,00, mas entregou um dividend yield de 14,44% nos últimos 12 meses. Tem um P sobre VP de 0,93, tem uma ótima liquidez e subiu 23,48% nos últimos 12 meses. O segundo fundo imobiliário é o RBRY11. O preço de uma cota também salgadinho, R$ 98,90. Entregou um dividend yield de 13,47% nos últimos 12 meses, está com P sobre VP de 1,4
0,01, aceitável, liquidez de 4,62 milhões, liquidez diária, muito negociado, e subiu 20,64% nos últimos 12 meses. O terceiro fundo imobiliário é o TGAR11. O preço de uma cota custa mais de R$ 100, R$ 125,33. Entregou um dividend yield de 13,17%, um rendimento, P/VP de 1,05, ainda aceitável, muito próximo de 1, uma liquidez de 6,6 milhões, muito negociado também, e subiu mais de 25%, quase 26% nos últimos 12 meses. O quarto fundo imobiliário é o VGHF11, o preço de uma cota R$ 8,99, bem baratinha. Entregou um rendimento de 13,74 nos últimos 12 meses, P/VP de 0,98, liquidez altíssima também, de mais de 5 milhões, e subiu 14,90% nos últimos 12 meses. O próximo fundo imobiliário é o KNCR11, que o preço de uma cota custa R$ 103,60, entregou um rendimento de 12,49% nos últimos 12 meses, P/VP de 1,02, liquidez de mais de 9 milhões e subiu 23,24% nos últimos 12 meses. O próximo fundo imobiliário é o AFHI11, preço de uma cota R$ 97,49, rendeu 12,55% nos últimos 12 meses, que entregou de rendimento, P/VP de 1,02, também aceitável, liquidez de mais de R$ 1 milhão e subiu mais de 17% nos últimos 12 meses. O próximo fundo imobiliário é o XPCI11, preço de uma cota R$ 87,82, entregou um dividend yield de 12,35% nos últimos 12 meses, P/VP de 0,94, portanto está descontado, liquidez acima de 1 milhão, quase 2 milhões de liquidez diária, e subiu 21,53% nos últimos 12 meses. O próximo é o queridinho MXRF11, como falei, ele está na lista, preço de uma cota R$ 10,27, entregou um rendimento de 12,82%, P/VP de 1,04, ainda aceitável, esse 1,04 não é 1,4, é 1,04, está bem próximo de 1, liquidez de 9 milhões, acima de 9 milhões, e subiu 10,01% nos últimos 12 meses. O próximo fundo imobiliário é o BTCI11, também preço de uma cota baratinho, R$ 10,15, entregou um rendimento de 11,48%, P/VP de 1,01, liquidez diária de mais de 2 milhões de reais e subiu mais de 24,76% nos últimos 12 meses. E o último fundo imobiliário da lista, mas não menos importante ou menos interessante, é o CVBI11, preço de uma cota R$ 94,80, rendimento de 11,73% nos últimos 12 meses, P/VP de 1,0, liquidez acima de 3 milhões e subiu 20,97% nos últimos 12 meses. Bom, e o que dá destaque para o MXRF11? Com certeza o preço da cota, ele é acessível. Qualquer pessoa com pouco mais do que R$10 consegue comprar uma cota desse fundo imobiliário. Agora você deve ter observado que tem pelo menos 3 fundos imobiliários com essa característica, de que o preço da cota é baratinho. Então com 30 e poucos reais você conseguiria comprar 3 cotas de 3 fundos imobiliários diferentes para começar, se você pode começar com muito pouco. Outra observação em relação a esses fundos imobiliários, você deve ter percebido que todos eles subiram nos últimos 12 meses. Isso se dá por causa do movimento da queda da taxa de juros, a taxa Selic, e que ainda está em processo. A taxa de juros está caindo. Quanto menor a taxa de juros, os fundos imobiliários ficam mais interessantes. Então, na minha análise, no meu ponto de vista de um investidor que já investe há vários anos, ainda há espaço para valorização dos fundos imobiliários. A taxa de juros ainda vai cair mais. Essa é a minha leitura, não é uma recomendação de compra, mas é por isso que eu continuo comprando. Uma outra observação em relação a esses fundos imobiliários que eu acabei de mencionar é de que a grande maioria deles são fundos imobiliários de papel. São os fundos imobiliários que entregam maior rendimento, sem dúvida, e por isso, inclusive, são bastante comprados, todos eles ali estão com pouco desconto, a grande maioria trabalhando com P/VP de 1,0, 1,01, 1,03, isso significa que as pessoas estão comprando bastante desses fundos imobiliários. Caso você tenha interesse em fundos imobiliários, por exemplo, de tijolo, esse é o tipo de fundo imobiliário que você gosta mais, que tem prédios físicos, que você passa na rua e consegue ver o shopping, um grande prédio comercial. Se você gosta desse tipo de fundos imobiliários, não deixe de se inscrever no canal, que eu vou fazer um vídeo aqui dedicado, exclusivo, só sobre fundos de tijolo, daqueles que você consegue comprar a cota e visitar lá o prédio para ver se estão tratando bem do teu fundo imobiliário. É claro que eu vou fazer a mesma coisa, eu vou selecionar fundos imobiliários de tijolo, mas com qualidade. Então você não pode perder esse vídeo, não deixe de se inscrever no canal, marcar o sininho para você não perder. Bom, eu já falei por que eu invisto em fundos imobiliários, agora eu vou te falar por que você deveria investir em fundos imobiliários. Porque é uma maneira de garantir segurança para você. Quando você tem mais de uma renda, você se protege de um desemprego,
desemprego, de um atraso no pagamento, você se protege de uma aposentadoria menor. Eu fiz um vídeo recentemente aqui falando sobre a crise na Previdência. Não se engane, a Previdência vai passar ainda por várias reformulações e, sem dúvida, lá no final das contas, lá, quando você for se aposentar, você vai encarar um salário menor do que você esperava e ainda vai demorar para receber. Então, ter uma renda extra te protege e muito da tua aposentadoria, se for aquém daquilo que você imaginava. No mínimo, você vai ter duas fontes de renda, a renda dos teus investimentos mais a da tua aposentadoria. Mas o que na grande maioria das vezes acontece é de que a renda vinda dos teus investimentos é muito maior do que a renda da tua aposentadoria. Isso é fato e não tem o que discutir. Depende de quanto tempo você investe e da tua disciplina. Mas um motivo importante para você investir em fundos imobiliários é garantir uma renda extra. Quando eu comecei, eu recebia R$ 5,48 por mês. Hoje eu recebo mais do que R$2.000 todo mês dos meus fundos imobiliários. Então tá ou não tá a prova aí de que vale a pena? Então, se alguma coisa acontece com a tua renda principal, ter uma segunda renda, ter uma fonte de renda alternativa é indispensável. E pode ser de dividendos de ações. Eu vou fazer um vídeo também sobre ações que pagam dividendos. Se inscreve aí, você vai ver. Ter uma fonte de renda de fundos imobiliários, ter uma fonte de renda até do teu investimento de renda fixa, ter várias fontes de renda é o que garante a tranquilidade para você no final do mês. E é claro, para o resto da vida. Esse vídeo não é uma recomendação de compra. Todos os fundos imobiliários que mostrei para você nesse vídeo são fundos imobiliários que você pode olhar lá no site do Investidor 10, com mais detalhes ainda. E essa lista é uma lista de uma análise que fiz, considerando vários fatores para garantir fundos imobiliários com qualidade e que pagam bons dividendos. Pesquisar apenas por dividendo e rendimento não é uma decisão inteligente. Você deve olhar os fundos imobiliários que têm melhor rendimento possível nos últimos 12 meses, mas que também tenham outras qualidades, como mencionei no vídeo agora há pouco. Não esqueça de acompanhar. Um grande abraço para você, tudo de bom e até o próximo vídeo.